Oi gente, eu sou a Yoni do Minha Vida Literária. Você gosta de book tags divertidas? Eu espero que sim, porque eu resolvi criar uma e é ela que eu vim apresentar pra vocês. A book tag dos relacionamentos amorosos em livros. Falando aqui, eu percebi que talvez o nome da book tag dê a entender uma coisa que ela não é. A ideia dela não é apresentar tipos de relacionamentos que existem em livros, mas comparar a nossa relação com os livros como se elas fossem relacionamentos amorosos. Conforme eu for mostrando aqui pra vocês os exemplos, vai ficar mais claro. E a primeira dessas relações representadas aqui, Caso de uma Noite. Um livro que você leu em um dia ou em uma noite. E minha escolha para esse item ficou Arte e Alma, da Brittany C. Cherry, que foi o segundo livro que eu li da autora. Eu já tinha lido Mr. Daniels e eu tinha adorado a forma envolvente da narrativa dela. Tinha sido um livro que eu tinha devorado e eu resolvi fazer a leitura desse daqui, mesmo que a história em si não tenha me chamado tanto assim a atenção, e eu tomei lindamente na minha cara porque eu me apaixonei pela leitura. Ele vai trazer a história de uma garota que é aquela que normalmente ninguém dá muita atenção pra ela ali no colégio, até que algo acontece com ela que faz com que todos os olhos se voltem para ela. Junto disso, a gente tem a chegada de um garoto que acabou de se mudar para ali, que ele tá tentando melhorar a relação dele com o pai, e ele, diferente dela, é aquele que encanta todo mundo, e os dois vão se aproximar, até porque os dois têm uma alma artística muito forte. Ela lida com artes plásticas, ele lida com a música, e olha, eu me apaixonei por tudo nesse livro, por essa questão da arte estar presente. Inclusive a gente tem vários verbetes ao longo da narrativa, porque os dois têm essa curiosidade sobre as palavras. O livro é aquele que a gente tem um monte de acontecimento triste, trágico acontecendo, mas ao mesmo tempo eles são minimizados pela maneira leve com que o livro é narrado. Então tem um tom muito divertido na narrativa. Tinham passagens às vezes que eu tava chorando e de repente eu começava a dar risada por algo que era dito. Então eu gostei muito de como ele mesclou essas duas atmosferas, sem contar também que eu gostei de como a gente tem várias coisas que são meio que similares, né, acontecendo com os personagens, mas que tem consequências diferentes. Então dá um pouco pra gente aquela perspectiva de que existem perspectivas múltiplas para as mais diversas situações. Enfim, eu devorei a leitura, eu me emocionei, eu me encantei pelos personagens e é isso aí. O segundo item, Apenas um Flerte. Livro que você deseja há tempos, mas ainda não leu, nem sabe se vai ler. E aqui no caso, eu peguei o Para Sempre Alice, que tá um tempão aqui na minha estante. Até hoje, inclusive, eu não assisti ao filme porque eu queria ler o livro primeiro. E é um livro que, inclusive, eu já cheguei até a retirar da minha estante, de ter desistido de ler, pensando em passar pra frente, e eu acabei não fazendo isso. Isso porque é um livro que eu tenho certeza que se eu ler, eu vou adorar, eu vou me emocionar, que vai ser uma leitura proveitosa, mas ao mesmo tempo eu tenho aquela sensação de que não é uma leitura assim essencial, que eu posso, tipo, passar sem ela na minha vida, que eu posso ler outras coisas. Então enquanto eu fico nesse jogo sem saber se eu leio ou se eu não leio, ele fica aí parado. Um Amigo Agitou. Livro que você leu por recomendação de alguém. Gente, desculpa, tô entregando idade aqui, eu nem sei mais se as pessoas usam o termo agitar quando é um amigo tentando te arrumar pra outra pessoa, mas eu não consegui pensar em outro termo, então se o termo tá desatualizado, vocês me perdoem, me contam a atualização aqui nos comentários, tá? Mas um livro que eu li esse ano e foi por recomendação da minha amiga Amy Oliveira foi Lendo de Cabeça para Baixo, Chiquilite, da Joe Platt, que foi inclusive uma leitura que eu adorei. É bem aquele tipo de livro despretensioso, que é gostoso pra você passar o tempo, super leve, rápido, divertido, que ele vai trazer uma protagonista que tá lidando com traumas com relacionamentos, porque ela foi abandonada no altar, ela tá tentando recomeçar a vida dela, e é aquele livro que ele vai trazer situações cotidianas de fato, não é assim com aqueles acontecimentos uau, com várias reviravoltas, não, é um livro realmente bem dia a dia, que vai explorar as relações ali entre os personagens. Você vai conhecer mais também da vida dos personagens secundários, que são bastante importantes na trama como um todo. Enfim, foi uma leitura super gostosa e que eu amei fazer. Não é você, sou eu. Livro que você não viu defeitos, mas faltou alguma coisa pra você realmente amar. E a minha última leitura, eu acho, que eu fiz, né, nesse estilo,
foi A Última Camélia, da Sarah Jill, que é uma autora que eu gosto demais. Ela é aquela autora que ela sempre vai trazer histórias que mesclam passado com presente e ela fica, né, alternando entre as duas narrativas. Vai acabar contando essa história do passado e essa história do presente. Na história do passado aqui, os acontecimentos se dão às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Já no presente a gente tem o início dos anos 2000 e todos os acontecimentos vão girar ao redor de uma espécie rara de camélia que resultou em desdobramentos um tanto quanto sinistros no passado e que a protagonista do presente agora tá tentando entender porque ela está na mansão onde tudo aconteceu, né, anos atrás. Eu gosto muito da narrativa da Sarah Jill, eu gosto de como ela consegue construir bem e alternar os momentos, de como ela desenvolve os personagens, de como tem um tom sensível na escrita dela, mas ao mesmo tempo esse foi um livro assim que eu fiquei distante dele o tempo todo, que eu não consegui realmente entrar na história, me envolver pelas emoções. Foi aquele livro que quando eu terminei eu falei, gostei da história, que bonito, mas não me tocou. Faltou realmente alguma coisa ali pra eu e o livro realmente nos entrosarmos. Química Perfeita. Livro que você amou e devorou mesmo enxergando problemas nele. E a minha escolha aqui foi um que, na verdade, a química não foi perfeita, assim, desde o início, porque no começo eu tava gostando da narrativa, mas eu não tava devorando. Foi mais a partir da metade do livro que ela realmente, assim, virou uma leitura frenética, mas que, de modo geral, eu adorei o livro pela complexidade, pela construção, e é a verdade sobre o caso Harry Cabert, do Joel Dicker, que faz pouco tempo que eu li também. A série que foi adaptada desse livro já tá disponível no Globoplay, não assisti ainda, não tem o Globoplay. Mas a grande questão é que, sim, o autor escreve muito bem, desenvolve muito bem os personagens, a trama que ele constrói é super complexa e é muito bem amarrada, então assim, realmente terminei o livro aplaudindo mais uma vez, porque eu já tinha lido outro livro dele que também, assim, eu tinha amado. Mas existe um ponto nessa história que eu acho bastante problemática, que é a questão do relacionamento amoroso que é desenvolvido aqui. Eu acho complicado falar dele, porque o livro aborda esse relacionamento como algo problemático, mas ao mesmo tempo que ele aborda com a perspectiva de que é um problema, ele também deixa a margem para interpretar de que aquilo é possível, de que aquilo é amor, de que aquilo é real. E não, a gente tá falando do relacionamento, né, de um homem de 34 anos com uma menina de 15 anos, algo que é muito problemático, não dá pra gente interpretar por essa margem de mas eles se amam apesar da idade. Existem muitos outros problemas ligados a essa questão e tal, e enfim, mesmo que o livro coloque isso como um problema, ele também deixa margem para essa interpretação, e isso acabou me incomodando ao longo da leitura. Não era amor, era cilada. Livro que te decepcionou. E aqui nesse caso eu escolhi o Nossa Música, da Dani Atkins, que também é uma autora que eu adoro, eu amei os outros dois livros dela, e esse aqui é um livro que até determinado ponto tinha tudo também para se transformar num dos meus favoritos, porque a escrita da autora é ótima, eu adoro a situação complexa que ela criou e como ela colocou complexidade nos personagens, né? A gente tem aqui realmente aquele tipo de situação que a gente se vê na pele de cada uma das pessoas, que a gente enxerga o quanto é difícil, né, pra cada uma, e que a coisa vai realmente meio que variar de acordo com a perspectiva de quem você enxerga. A gente tem a história aqui de duas grandes ex-melhores amigas. Elas eram muito próximas, uma delas namorava com um homem que foi o primeiro grande amor da vida dessa mulher, só que no fim das contas esse homem acabou se casando com essa outra amiga, então por conta disso elas se separaram. E o livro começa com as duas se reencontrando na recepção de um hospital, porque coincidentemente na mesma noite os maridos das duas passaram por situações complicadas de saúde e agora elas estão ali rezando pela vida dos dois, e o livro vai se alternando, mostrando esse momento presente delas ali, com a gente tendo esses flashbacks que vão contando alternadamente no tempo aquilo que aconteceu com elas no passado. A grande questão aqui, como eu mencionei, então, até metade do livro tava tudo muito que bem. Só que a decisão que a autora resolveu dar pro desfecho da história, a maneira de como ela resolveu concluir, não gostei, não funcionou pra mim, porque aí eu acho que ela realmente apelou pra uma resolução que acaba sendo meio que externa aos personagens, ou indo pra aquela questão da redenção através de uma grande tragédia, de um grande sofrimento. E assim, eu gosto muito dos livros quando eles me emocionam, mas eu detesto quando o autor tenta forçar uma situação triste pra realmente, assim, forçar a emoção, forçar pra você chorar, e eu senti que foi mais ou menos isso que aconteceu
aconteceu aqui. Então, se havia todo um trabalho, toda uma complexidade dos personagens até este momento, as coisas acabaram se deslanchando e se perdendo nesse final, e aí eu me decepcionei. Amizade Colorida, livro que você vive pegando para reler. Desculpa o trocadilho, não tenho maturidade mesmo e eu não podia perder a oportunidade. E aqui nesse caso, é difícil eu ficar pegando, né, livros pra reler a todo momento, porque enfim, tendo uma demanda muito grande de leituras pra fazer, é difícil fazer releituras. Mas um que vez ou outra eu procuro abrir, folhear, reler algumas passagens, é o Casa das Estrelas, do Javier Naranjo, que é um livro maravilhoso. Ele é um livro de não ficção. Javier Naranjo é um professor de redação chileno e ele resolveu fazer com os alunos dele um experimento de trazer palavras para os alunos dele, crianças, e pedir para eles darem as definições deles para aquelas palavras, né? Para que as crianças... Algo, então, que revela, né, a visão de mundo de cada uma dessas crianças. E, gente, a leitura desse livro é incrível. Além da diagramação dele ser maravilhosa, dele ser todo ilustrado, ele tem passagens que vão fazer você dar gargalhada, que é realmente aquela visão da criança mesmo, de trazer definições que são geniais e às vezes super simples. Tem passagens que são extremamente dolorosas, então que você consegue realmente enxergar uma realidade dura de alguém tão pequeno, tão jovem, algo que é extremamente triste. Tem passagens que são emocionantes, de tão bonitas que são as definições que as crianças trazem. Então é realmente assim um livro para você reler várias vezes e de vez em quando relembrar essas palavras, porque elas realmente vão fazer você enxergar o mundo com outros olhares. E aí, por fim, Felizes para Sempre, livro que você amou e entrou para a sua lista de favoritos. E a minha escolha aqui foi um livro que também caberia no primeiro item, porque foi um livro que eu li em pouquíssimas horas. Eu acho que eu li o livro em menos de 3 horas. E a Hoje Está um Dia Morto, do André de Leones, que foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado. O livro foi publicado em 2005, então já tem, uns 15 anos. Na época ele ganhou o prêmio Sesc de literatura e ele vai trazer a história de 2 jovens numa cidade do centro-oeste do Brasil, jovens que não têm perspectivas. Eles vivem numa cidade minúscula, vivem em meio ao tédio, são afastados das relações familiares deles, então são jovens encarando um dia ali após o outro sem realmente enxergar um futuro. O livro é narrado em primeira pessoa por um narrador testemunha, que é um jovem que está contando a história do que aconteceu com outros jovens ali da cidade. E o livro é muito bem escrito, além dele ter essa escrita extremamente sensível, de realmente conseguir captar todas essas angústias dos jovens, mesmo que ele seja um livro aí, né, que traz personagens jovens. Eu não considero que ele seja um livro jovem adulto, tanto pela perspectiva como pela própria construção do texto. Mas enfim, foi um livro que eu devorei, que eu fiquei encantada pela habilidade de escrita do autor, que realmente fez com que eu conseguisse me conectar com os personagens, e que, vale dizer, o livro foi adaptado para o filme Dias Vazios, que traz uma perspectiva mais jovem do que o livro em si. Já quero saber o que vocês acharam da tag, quais são as respostas de vocês, deixa pra mim aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito e seja bem-vindo. Também deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você ainda não é membro aqui do Minha Vida Literária, já corre pra conhecer as vantagens exclusivas e me acompanha nas redes sociais, e a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.